Boa tarde. Boa tarde também aos amigos que acompanham aí pelas redes sociais da igreja aqui de Maringá, Central de Maringá. É um prazer falar para vocês aqui na igreja e para vocês também, aí do outro lado da tela. De manhã nós estudamos aqui um pouco a história dos pioneiros e uma das coisas que chamam a atenção quando nós analisamos, a vida deles, a trajetória deles, é justamente o amor que eles tinham pela palavra. Eu li um texto aqui de Ellen White que eu acho fascinante, em que ela diz que eles se reuniam muitas vezes, ficavam até altas horas da noite e algumas vezes até viravam à noite estudando a Bíblia por dois motivos: para entender a vontade de Deus e segundo, para poder pregar essas verdades com propriedade. Então fique sabendo que nós vamos até meia-noite. Não, estou brincando. Mas bem que podíamos, né? Nós vamos dedicar aqui alguns minutos, talvez 1h30, alguma coisa assim, para entender uma profecia. Daria para fazer uma série, uma semana de oração, só nisso, Mas veremos aqui alguns pontos principais de um dos capítulos mais enigmáticos e intrigantes da Bíblia, que é Daniel capítulo 11. O livro de Daniel, assim como o Apocalipse, ele tem uma característica bem interessante, que revela a didática de Deus, que é justamente aquele princípio da repetição com ampliação. Começa do simples, daquilo que a gente consegue entender facilmente, e vai tornando cada vez mais complexo. De modo que se você estudar o Apocalipse, Daniel capítulo 2, até uma criança entende, é fácil, A estátua, os reinos, aquilo ali. Depois vem o capítulo 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 7 é um capítulo profético também. Ali tem os animais, que representam basicamente a mesma coisa que os metais da estátua. Mas acrescenta algumas informações, alguns detalhes a mais. Depois vem o capítulo 8, que é basicamente o que já vimos no 2 e no 7, mas com mais detalhes. O 9, ele vem para explicar, digamos assim, o que no 8 havia ficado suspenso ali, O entendimento de uma parte da profecia. E depois vem o bloco final. Eu sei que os capítulos, em alguns momentos, eles atrapalham um pouco nessa divisão em capítulos, em versículos. Isso é muito útil, mas não é bíblico, A gente sabe que isso foi uma invenção posterior. Bendito quem inventou isso, porque ajuda muito, Procure no capítulo tal, versículo tal. Nos tempos bíblicos, eles tinham que pegar o rolo e ir desenrolando até achar o trecho. Tinha que ser bom, hein, de Bíblia, Hoje fica fácil de achar assim com capítulo e versículo. Porém, em alguns momentos, a gente percebe que a divisão não foi muito feliz. Por exemplo, Daniel, capítulos 10, 11 e 12 são um bloco só. É uma profecia, uma visão só, certo? E ali nós encontramos assim uma enxurrada de detalhes, de informações. E hoje, eu diria que um dos trechos que mais ocupam os estudos, o tempo de teólogos, tem sido justamente o finalzinho ali do capítulo 11 de Daniel. Rei do Sul, Rei do Norte. O que é isso aí? O que significa isso aí? Quem são esses personagens, simbólicos aí no capítulo 11? E nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Naturalmente que em alguns aspectos será uma proposta. É uma profecia que está em andamento, em cumprimento. Há algumas divergências entre teólogos, é normal isso. Porque muitas profecias a gente só entende quando se cumpre, Aí você olha para trás, era isso. Que interessante, E nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias aqui. Então, para começar, vamos relembrar algumas coisas. Antes, porém, 3 textos para a gente manter aqui em mente, em perspectiva. Você conhece já bem, Amós 3,7, o que diz lá? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Que bênção! Deus podia fazer o que Ele quisesse, porque Ele é soberano, é o Criador, mas Ele revela a sua vontade por meio dos profetas. Então Ele usa homens e mulheres. Nós vemos na Bíblia que Deus não faz distinção de sexo no que diz respeito ao dom profético. Então você tem Jeremias, Ezequiel, Natã, mas tem também Débora, Hulda, as filhas de Filipe, E Ele usa essas pessoas para revelar sua vontade, na nossa linguagem. Um igual para outros iguais, Isso é o dom profético.
Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A partir do momento que um cristão começa a desprezar a palavra revelada, as profecias bíblicas, ele começa a entrar no caminho errado da corrupção doutrinária, da corrupção ideológica, da corrupção espiritual. É importante que nós, como igreja, mantenhamos nossa atenção sempre nas profecias, na revelação de Deus, na palavra de Deus. Porque se não houver isso, o povo de Deus vai se corromper. Vai ser seduzido pelos ventos de doutrina que sopram forte neste mundo atualmente. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler esse texto na Bíblia? Abra lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 a 22. Naturalmente, aqui Paulo está falando de profecias também, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 22, a 22. Diz assim: não desprezem as profecias. Vai na mesma, para usar a linguagem dos jovens, da mesma vibe, de Amós e Salomão lá em Provérbios. Paulo está ecoando isso, essa ideia. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Então veja o conselho de Paulo aqui, não desprezem as profecias, mas analisem. Esse texto, quando mal empregado, dá margem para alguns pensarem assim: eu posso assistir o que eu quiser na TV, eu posso jogar o que eu quiser, eu posso analisar tudo. Não é bem assim, Por que você vai analisar uma coisa que é sabidamente nociva, pervertida, O texto fala de profecias, percebeu? Então, analise as profecias, estude as profecias e retenha o que for bom. Porque para mídia, não é o assunto aqui de hoje, nós já temos conselhos suficientes, Paulo diz também que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então como é que eu vou analisar aquilo que não é virtuoso, aquilo que não é bom, para ver se tiro algo de bom de lá? Não faz sentido isso, O texto aqui, repito, tem que ver com profecias. Analise as profecias. Estude as profecias. É o que faremos hoje à tarde. Eu louvo a Deus que a igreja está cheia de pessoas que querem estudar a palavra de Deus, especificamente as profecias de Daniel. Que bom, amém. Relembrando então, Daniel capítulo 2, Daniel capítulos 7 e 8, nós temos ali então a estátua, o correspondente em animais, no capítulo 7, só para lembrar, ok? É só uma revisão geral para a prova. Prova não, para o que vem depois aqui, Aí nós temos ali o leão, corresponde ao cabeça de ouro, o urso com 3 costelas na boca, corresponde aos medo-persas, braços ali de prata e peito de prata. Aí temos o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, correspondendo ao metal bronze, que é Grécia, 4 generais de Alexandre, 4 asas. Leopardo já é rápido, voando então. Realmente, as conquistas de Alexandre foram muito rápidas, Depois temos ali um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, perna de ferro. Olha a correspondência, 10 chifres, 10 dedos da estátua. Podemos ver vários paralelos. Aí no capítulo 8, Daniel já omite Babilônia porque não estavam mais vivendo no tempo de Babilônia. Ele já está na Medo-Pérsia, Babilônia ficou no passado. Então ele começa no tempo dele. E isso é um conceito historicista. Nós, adventistas, juntamente com muitos outros protestantes, com Isaac Newton também, adotamos a escola de interpretação profética historicista, que entende as profecias tendo cumprimento ao longo da história. Geralmente começando no tempo do profeta, você percebe aqui, e avançando até a volta de Jesus, até o fim da história. Esse é um padrão típico das profecias apocalípticas. E você não erra quando adota esse padrão. Infelizmente, alguns adotam o preterismo, acham que tudo já se cumpriu. Não há mais nada praticamente a ser cumprido. Os futuristas jogam tudo lá para o futuro. Os 7 anos proféticos, Daniel capítulo 8 e 9, eles jogam lá para o futuro e dizem que o arrebatamento secreto vai acontecer 7 anos antes da volta de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desconectam uma parte da visão de Daniel 8 e jogam para o futuro e aplicam para o arrebatamento secreto. Percebem como faz falta um estudo comparativo, responsável, correto, com uma hermenêutica adequada? Faz muita falta. Eu me lembro, por exemplo, quando em 2001, o atentado terrorista lá em Nova York, das Torres Gêmeas,
Quando as torres gêmeas do World Trade Center foram atingidas, alguns evangélicos saíram por aí dizendo: agora se cumpriu Daniel capítulo 8. Aí eu fiquei, mas como assim? O que tem a ver? Sim, porque lá em Daniel 8 mostra um carneiro com 2 chifres. Esses 2 chifres são as 2 torres gêmeas. Aí é só para rir mesmo, né? Mas teve gente que acreditou nisso. Eu só dizia assim: leia o resto do capítulo, por favor, pelo menos leia o capítulo. Porque um pouquinho para frente ali, alguns versos depois, o próprio Daniel diz que o carneiro e os 2 chifres são os medos e persas. Ele dá um nome, para que você vai errar tanto? Os medos e persas. E quando você faz um estudo paralelo, você percebe que o carneiro corresponde ao urso, que corresponde aos braços da estátua. Babilônia já passou, então ele omite. E o bode, que tem um chifre notável entre os olhos, é um bode unicórnio, obviamente que são símbolos. Leopardo não tem 4 cabeças, carneiro não voa, bode não tem chifre no meio dos olhos. É símbolo, né? Então aqui aparece um bode voando, o leopardo tem 4 asas. O bode vem voando, derrota o carneiro, aquele chifre do bode é quebrado, sem mãos humanas, ou seja, esse chefe poderoso morre. Alexandre o Grande morreu jovem. Não foi morto em batalha. Morreu. Não deixou nem herdeiro. Aí o que acontece? Em seu lugar, no lugar do chifre que quebrou, surgem 4. Eu acho que está até aqui na próxima tela. Em seu lugar, surgem 4, que são os generais de Alexandre: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. 4 cabeças do leopardo, 4 generais, 4 chifres que surgem no lugar do chifre Alexandre. Percebeu? Os paralelos como são úteis. Fica fácil de entender as coisas. Repete, mas amplia, traz mais detalhes, aprofunda o conhecimento, né? Cabeças e chifres frequentemente representam poderes, né? Reis, reinados e assim vai. No Apocalipse também. Mas no capítulo 8 aparece assim com mais detalhe, com mais destaque, um símbolo interessante, que é chamado inicialmente de chifre pequeno. Pequeno a princípio. Depois você vê que ele começa a ter poder, cresce, né? No cenário ali. Tem um detalhe que é importante aqui, que vem lá da língua original com que foi escrito o livro de Daniel, porque se você lê assim, distraidamente, dá a impressão que de um deles surgiu um chifre pequeno. De um deles quem? De quem se estava falando antes? Dos chifres, dos 4. Dá a impressão que esse chifre pequeno vai nascer de um dos 4 chifres. Mas quando você vai ao hebraico, você percebe que ventos, a palavra é feminina. Céus é masculino. De um é feminino. Então, na verdade, não é de um dos chifres que o chifre pequeno aparece. É de um dos ventos. No original. Então, de uma direção da terra, surge um chifre pequeno. E quem que aparece no cenário após a Grécia? Na estátua, as pernas de ferro. Em Daniel 7, o bicho feio com dentes de ferro. Roma. Exatamente. Só que no capítulo 8, Roma tem 2 faces, né? É Roma na sua fase imperial e também na sua fase papal. Já no 7 a gente vê isso, porque chega um momento que esse chifre, essa ponta pequena, ele começa a se intrometer em assuntos religiosos. Ele tenta mudar os tempos e a lei. Ele persegue o povo de Deus, percebeu? E não tem outro poder na história que a gente possa identificar como aquele que perseguiu o povo de Deus e que se intrometeu em assuntos religiosos a ponto de mudar a lei de Deus. Foi realmente Roma, né? Na história foi Roma. Inicialmente por meio de um imperador supostamente convertido, chamado Constantino, e depois com o referendo da Igreja Romana mesmo, né? De que o sábado havia sido trocado para o domingo e coisa e tal. O segundo mandamento foi retirado porque ele proíbe a adoração de imagens, né? A veneração de imagens. Então tá aí. Que coisa incrível, né? Daniel foi escrito há 500 anos antes de Cristo, gente. É tão fantástico isso que alguns críticos semi-ateus tentaram dizer que Daniel foi escrito depois. Não, é impossível isso. Não tem como alguém lá naquele tempo saber disso. Então, esse livro não foi escrito naquele tempo. Foi escrito bem depois. O que é uma falsidade. Não dá tempo de falar disso agora. A arqueologia, a história confirmam a antiguidade do livro.
o que realmente choca. Como é possível um livro tão antigo trazer toda a história da humanidade até o fim, até a volta de Jesus? Ah, é? Sim, a pedra. Esquecemos da pedra, que atinge a estátua nos pés e derruba tudo. E essa pedra se torna um grande monte. Monte quer dizer reino, toma conta da terra. Quem é a pedra? Quem é a rocha? Quem é a pedra angular? Jesus, que vem do céu sem mãos humanas, ou seja, não vem dos homens. O reino de Deus vem de Deus. É o reino eterno. Então essa profecia avança até a volta de Jesus. É incrível, né? Eu me lembro quando eu me converti e estudei pela primeira vez Daniel 2, eu fiquei de queixo caído. Como é maravilhoso. A gente acostumou com isso, né? Na igreja. Vocês que nasceram na igreja vê desde pequenos na escolinha lá, né? A estátua e tal, a história. Mas quando você não conhece isso e vê pela primeira vez, você fica abismado com a Bíblia. Que livro. Que profecias fantásticas. Então vamos lá. Vamos focar agora um pouquinho no chifre pequeno, que é uma figura importante. Tudo mais já ficou no passado, mas esse tal de chifre pequeno continua agindo na terra. Ok? E a profecia diz que ele vai até o fim. Chifre pequeno é a mesma, vou dar um spoiler já, é a mesma besta do mar de Apocalipse 13. Como é que você sabe disso, pastor? É só você comparar. Aqui o chifre pequeno, ele é dito sobre ele que ele persegue o povo de Deus, que ele blasfema, tem uma boca que profere blasfêmias, que ele se intrometeu na lei de Deus. Quando você vai a Apocalipse 13, você vê que a besta do mar tem uma boca que profere blasfêmias, perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Tem muitos paralelos, para a gente não errar. E vai ser importante sabermos que o chifre pequeno é a mesma besta do mar, porque quando chegarmos ao Rei do Norte, perceberemos alguns paralelos também. E são esses paralelos que nos mantêm no caminho seguro, para a gente não ficar viajando na maionese profética, não ficar como os nossos amigos que disseram que as torres gêmeas eram os chifres do carneiro. Quando a gente fica ali com os paralelos, a gente tem segurança, ok? Então vamos lá. Ambos os chifres, em Daniel 7 e 8, são pequenos no começo. Ambos se tornam grandes. Os textos estão na tela, ok? Daniel 7 e Daniel 8, sempre. Para você perceber que é o mesmo poder. Daniel 7 e Daniel 8. Ambos são poderes perseguidores. Ali estão os textos. Ambos são arrogantes e blasfemos. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Permanecem até o tempo do fim. Por isso que eu estou preocupado com ele agora, porque ele está atuando hoje. O que passou, os animais já foram para o passado lá, né? Mas o chifre pequeno está atuando hoje. São destruídos de maneira sobrenatural. Não chegará um novo reino agora e vai derrotar o chifre pequeno. Não. Ele vai até o fim e Deus acaba com ele. É uma destruição sobrenatural. O chifre pequeno do capítulo 7 se origina no quarto animal, Roma pagã, portanto, o do 8 também. Então, o chifre pequeno, ele nasce a partir de Roma pagã. Ele herda o trono e até o nome desse poder. E você é esperto, já sabe qual é, né? Na história é muito fácil identificá-lo. Lançou a verdade por terra, é dito desse chifre aí. E Daniel 7,25 diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Qual é o único mandamento da lei de Deus que tem que ver com o tempo? Sábado. E foi mudado mesmo. Se você estudar, você perceberá que é o único mandamento que foi totalmente alterado, né? Claro que no catecismo não há o segundo mandamento. Mas o quarto mandamento, que passou a ser o terceiro no catecismo, e tiveram que quebrar o 10º em 2 para poder compensar um que foi tirado, o quarto mandamento foi totalmente alterado. E é o mandamento que tem que ver com o tempo. É um descanso temporal, é uma pausa temporal na semana. Qual foi o poder que mudou esse mandamento? Então é só saber isso, é só estudar isso, né? Jacques Ducan, um dos nossos grandes teólogos que tem publicado livros, artigos, ele é professor na Andrews University. Em um de seus livros sobre Daniel, a Casa Publicadora lançou 2 livros dele mais ou menos recentemente, um sobre Daniel e um sobre Apocalipse. Ducan diz o seguinte: a palavra emet, em hebraico, aqui traduzida como verdade, lançou a verdade por terra, é o sinônimo de lei. Olha que interessante. Em hebraico, verdade é uma ação concreta de obediência a Deus e não tem nada a ver com o nosso conceito grego, abstrato, de verdade.
é tudo que está de acordo com a lei de Deus. No pensamento hebraico as coisas são mais concretas. Entendeu? Fidelidade é você fazer o que Deus mandou, pronto. Isso é fidelidade. Não é um conceito abstrato. Nós temos muita influência da filosofia grega, que é mais abstrata. É tipo assim, um grego vai pegar essa chave aqui de um carro, vai dizer assim, olha, vai filosofar em cima disso, né? Vai trazer conceitos sobre isso. Bem, a chave representa o abrir de portas, dar acesso. No pensamento hebraico ele vai chegar e vai dizer assim, é um instrumento preto, prateado, que você insere ali e liga o carro. É prático, entendeu? Então, o conceito de verdade para um ocidental com um pensamento grego é um conceito, é uma ideia. Para um hebreu é a lei de Deus. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, esse chifre pequeno não só lançou por terra uma ideia, ele quebrou a lei de Deus, ele lançou a lei, a Bíblia, a palavra, por terra. Desprezou, espezinhou a palavra de Deus. Então tem que haver um movimento de restauração disso. Trazer de volta a palavra, a verdade, a lei de Deus para as pessoas. E esse movimento é predito em Daniel capítulo 8 e capítulos 8 e 9. Está lá. Olha só. A besta, Apocalipse 13, 6. A besta abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Você percebe que tanto em Apocalipse 13 quanto em Daniel 8 e 9 nós vemos esse poder, ponta pequena barra besta do mar, atacando o santuário. A verdade do santuário. Mas aí vemos no verso 14, que de manhã nós analisamos, foi o verso que mudou a história, né? A nossa história, estamos aqui por causa disso, desse estudo de Miller. Então será feita justiça ao santuário. A palavra purificado, algumas versões trazem, e o santuário será purificado. A palavra hebraica é tzadak, que significa também justificado ou vindicado. A besta pisou, na verdade. A besta espezinhou especialmente a verdade do santuário, da intercessão de Cristo, colocou seres humanos para serem mediadores, para perdoarem pecados. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí vem um movimento poderoso que vai restaurar a verdade do santuário. Não são seres humanos, não é esse sistema humano que justifica, que salva, que perdoa. É Jesus no santuário celestial. Essa é a verdade que tem que ser e foi, de fato, restaurada. Então já estava previsto também lá em Daniel, também no Apocalipse, o fato de que haveria um processo de restauração da verdade. Não tenho tempo de explorar isso aqui, mas você já conhece muito bem. Nós temos uma profecia fantástica que foi compreendida, né, lá pelos mileritas, e nós herdamos esse legado das 2.300 tardes e manhãs, no fim das quais o santuário seria tzadak, vindicado, restaurado, purificado. E acontece de fato o Yom Kippur, no santuário celestial, o dia da expiação, o dia do juízo. Começa o juízo pré-advento, investigativo, né? A partir desse ano ali de 1844. É uma profecia fantástica que vale a pena a gente estudar em detalhes, né? A nossa história está vinculada com essa profecia. Não dá para separar, né, a história do adventismo dessa profecia aí. Aí Daniel 8, 17 e também 19 e 26 nos informam que a visão é para o tempo do fim. Essa visão tem que ver com o tempo do fim. O chifre pequeno, que depois torna grande, se levantará contra o príncipe. O príncipe contra quem o chifre se levanta, em hebraico a palavra é sar. E eu quero que você memorize essa palavra agora. Memorizou? Sar. Por quê? Porque essa palavra não é só príncipe, ela também equivale a sumo sacerdote. É um príncipe sacerdote. Opa, aí começa a ficar mais claro para a gente. Quem é? Quem é esse personagem, né? A ponta pequena se levanta contra o príncipe sumo sacerdote, Sar. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele tenta atacar Jesus, se levanta contra ele. Acabei de dar aqui o nome, né, do príncipe sacerdote, mas é óbvio, né? Mas ele no fim das contas é derrotado. Vai ser derrotado. Graças a Deus.
Bem, tudo isso aqui foi uma introdução, né, gente? Ainda temos o capítulo 10 para recordar. Até aqui tudo bem? Capítulos 2, 7, 8, 9. Revisados. Vamos para o 10. Rapidinho aqui. No capítulo 10, o momento histórico é Daniel com 90 anos por ali. Ele não volta para Jerusalém, já estava muito idoso. Já não tinha mais parentes por lá. Ficou por ali mesmo e morreu na Medopérsia, né? Antes Babilônia, depois Medopérsia. Era um homem tão nobre que permaneceu mesmo com a troca de impérios. Daniel se angustia e clama a Deus, porque em Jerusalém a oposição e o perigo ameaçavam e desencorajavam os que haviam retornado de Babilônia. Na corte persa, os inimigos do povo de Deus procuravam a todo custo convencer Ciro a impedir a reconstrução do templo. Lembram que Esdras, Neemias contam isso nos seus livros? Que a reconstrução foi difícil, porque havia povos em volta que não queriam os judeus de volta lá. Eles tinham que construir o muro com uma pá de pedreiro aqui e uma espada do outro lado. Não era fácil, não foi fácil. Em tempos angustiosos também, né, diz a profecia. Então, Daniel estava angustiado também, porque ele queria que o povo voltasse, ele queria que o santuário fosse restaurado. Ele sabia que a profecia dos 70 anos de Jeremias estava já se cumprindo e a oposição era forte. E ele clama a Deus, ele ora pelos exilados que voltariam. Dr. Elias Brasil, num livro sobre Daniel, diz o seguinte: Daniel 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que por trás da cortina da realidade existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11. Uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Não esqueça, Daniel 10, 11 e 12 é um bloco só. E no capítulo 10 a gente vê claramente um conflito ocorrendo lá. Anjos são enviados para influenciar o imperador. Anjos do mal, anjos do bem lutando. Ou seja, a gente entende então que no mundo hoje não é diferente. Hoje você acha que nas assembleias legislativas não há um conflito acontecendo ali? Uma luta? Anjos de Deus lutando para influenciar os deputados, os vereadores, os senadores, e anjos do mal tentando dominar o cenário, e aquela luta ali. É o tempo todo isso, né? Não esqueça que nós estamos vivendo um grande conflito. Não é só isso que a gente vê. Em Daniel 9, a cortina é levantada. E por isso Daniel se angustia, ele clama a Deus. Chega um momento que teve que vir força bruta do céu, para que, finalmente, a influência maior fosse a de Deus, para que Ciro permitisse que o povo voltasse para Jerusalém. Nem o próprio Gabriel estava tendo trabalho, estava lutando ali. Aí vem quem em pessoa? Um homem vestido de linho, cingido de ouro, chamado de Miguel. Esse Miguel é poderoso, hein? Nem Gabriel estava dando conta. Aí vem Miguel e resolve as coisas. Miguel, ele usa roupas típicas do Yom Kippur, aqui nesse texto. Os homens que acompanhavam Daniel naquele momento que ele vê, esses homens fogem de medo. Mais ou menos como aqueles que, quando Paulo contemplou Jesus, também desmaiaram. Quem é Miguel? Nós precisamos responder essa pergunta. Eu sei que você já sabe, mas eu pergunto, biblicamente você consegue provar? Porque tem pessoas aí que acham que nós somos hereges. Porque para eles estamos comparando Jesus a um anjo. Vocês são os hereges. Vocês falam que Jesus é um anjo. Então Jesus foi criado. Falso. Nós não cremos que Jesus foi criado. Ele é Deus, é o Criador. Jesus é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo. E se há alguém na igreja que pensa diferente, eu convido você a estudar um pouco mais, porque o diabo quer mesmo é rebaixar Jesus. E quando eu vejo adventistas que têm uma ideia mais ou menos assim, Jesus foi gerado pelo Pai, isso me cheira a enxofre. Porque o diabo sempre quis rebaixar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, Isaías 9, é o Pai da eternidade, é o Deus forte. Como ele pode ser gerado se ele é o Pai da eternidade? Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade tu és Deus,
O que é de eternidade a eternidade? A gente nem entende muito bem, porque a gente tem começo e fim. Como entender eternidade a eternidade? Ou seja, nunca para cá e nem nunca para lá. Ele é Deus desde sempre. Aí Ellen White aplica o Salmo 90 a quem? Jesus. Se você crê na Bíblia e crê que Ellen White foi uma autora inspirada, você não pode pensar outra coisa a não ser que Jesus é o Deus pleno, eterno. No Apocalipse ele é o alfa e o ômega. A alfa é a letra A, ômega é a letra Z. Ele não é o beta, não é o B. Se ele fosse gerado, tivesse iniciado em algum momento no passado, ele seria o B. Mas ele é o alfa e o ômega. Em João 8,58 ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quiseram apedrejá-lo. Por quê? Porque era uma blasfêmia. Ele estava se igualando ao Deus que apareceu para Moisés em Êxodo 3, que disse assim, eu sou é quem te via, Moisés. Ego eimi, no grego, é a tradução da expressão hebraica anihu, lá de Êxodo capítulo 3, verso 14. Jesus disse o seguinte naquele momento, antes que Abraão existisse, eu sou Yahvé. Eu sou o Deus eterno. Por isso que quiseram matá-lo, apedrejá-lo. Porque se ele fosse apenas um homem, ou um anjo que fosse, seria blasfêmia isso. Mas como ele é Deus, não foi blasfêmia. Percebeu? E finalmente, no Desejar Tuas Nações, Ellen White diz que Jesus não teve vida derivada, nem emprestada. Ele é vida. Não derivou de ninguém. Ok? Esse ponto aqui? Então, quem nos acusa de heresia, porque cremos que Miguel é Jesus, e acham que com isso estamos dizendo que ele é um anjo criado, é porque não entendem nossa crença. Não sabem o que pensamos sobre Jesus. Quer dizer que quando você chama Jesus de filho do homem, você está limitando Jesus? O que você acha? Está vendo, ó, filho do homem, então quer dizer que eles acham que Jesus é só um homem? Não. É um dos termos, um dos títulos de Jesus. Ele tem vários. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a rosa de Saron. É o desejado de Tuas nações. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o filho do homem, mas também é Miguel. Como é que eu provo isso biblicamente? Vamos ver aqui rapidinho. Quem é Miguel? Miguel desceu em auxílio a Gabriel, liderando todas as tropas celestes e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, conclui-se que ele é mais poderoso do que Satanás. Óbvio. Errad, porque lá aparece assim, que é o primeiro dos príncipes. Alguns pensam assim, então ele é o primeiro, quer dizer que não teve começo, né? Alguma coisa assim. Mas a palavra ali, para primeiro, é Errad, que é o primeiro dos primeiros príncipes. E adivinhe qual é a palavra que é traduzida como príncipe ali? Sar. E você memorizou a palavra. O que ela quer dizer também? Sumo sacerdote. Aí fica fácil entender quem é esse príncipe, né? O primeiro dos primeiros príncipes, que é Sar. É um príncipe sumo sacerdote. Não é outro senão Jesus. É Jesus que aparece aí, né? Tem mais. Apocalipse 12, 7 a 9. Verifica-se que Miguel é suficientemente poderoso, tinha anjos ao seu lado e autoridade para expulsar Satanás do céu. Em Judas 9, constatamos que Miguel tinha poder de derrotar Satanás e ressuscitar Moisés. Lá em Judas 9, é Miguel quem traz Moisés de volta à vida. Você acha que um anjo poderia fazer isso? Ressuscitar um morto? Não, exatamente não. Então quem é esse anjo? Quem é esse arcanjo, na verdade? Arcanjo está acima dos anjos. Gente, na terra, Jesus se identificou como ser humano, porque ele é o verbo de Deus, é aquele que se comunica. No céu, ele se identificava como anjo, porque é aquele que se comunica com os seres criados. Não tem problema nenhum em ele ser Deus anjo ou Deus homem. Continua sendo Deus. Ok? No idioma hebraico, o nome Miguel é uma pergunta, sabia disso? Miguel quer dizer, quem é como Deus? Pronto, só isso bastava. Miguel, ou Michael, quer dizer aquele que é como Deus. Quem é o único que pode ser igualado ao Pai e também ao Espírito? Jesus. Então não dá para um anjo ter um nome desse, Miguel. Porque anjo não é como Deus, ok?
por ocasião da segunda vinda. É a voz do arcanjo que ressuscita os mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Mas, de acordo com João 5, 28 e 29, é a voz do Filho de Deus que provoca a ressurreição dos mortos. Aí eu pergunto, quem é que ressuscita os mortos, afinal? É o Filho de Deus ou é Miguel? Tanto faz. Porque Miguel é Jesus. Percebeu? Lá em Tessalonicenses, Paulo diz que a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Anjo não pode fazer isso, gente. Quem dá a vida é Deus. Então esse arcanjo Miguel não pode ser um anjo. Simplesmente. Está claro até aqui? Blasfêmia, heresia é quem diz que Jesus não é Miguel. Blasfêmia, heresia é quem diz que Miguel é só um anjo. Porque, biblicamente falando, esse anjo tem muito mais credenciais e características do que apenas um anjo. Fica muito estranho isso. Enfim, só para recordar. Em Josué capítulo 5, 13 a 15, aparece lá para Josué o príncipe do exército do Senhor. E sabe o que esse príncipe fala para Josué? Tira as sandálias dos pés. Tira as sandálias dos pés. Quem que antes disso falou para Moisés a mesma coisa? Tira as sandálias dos pés. O eu sou. Quem é o príncipe do exército do Senhor? É Deus. Quem apareceu para Moisés? Jesus pré-encarnado. Olha que lindo. Quem era a nuvem? Quem era a coluna de fogo? Quem é o maná? Tudo aponta para Jesus. O tempo todo. Quem lutou com Jacó? Jesus. Todas as teofanias, Deus se revelando aqui na terra, são Jesus. Quem apareceu para Manoá e sua esposa dizendo que eles teriam um filho e chamariam de Sansão? Quem apareceu lá? Que depois, quando é sacrificado um cordeiro, ele sobe naquela nuvem, naquela fumaça. É o príncipe, é Jesus, é o anjo do Senhor, mas que depois Manoá diz, nós vimos Deus, vamos morrer. Aí a mulher dele fala, querido, se fosse para a gente morrer, ele não vinha aqui falar com a gente. Ela foi sensata, né? E ele ficou, não, eu vou morrer, nós vimos Deus. Mas era o anjo do Senhor. Sim, é Deus. Acho que já bastou até aqui, né? Eu poderia citar muitos outros textos, porque no Antigo Testamento, Jesus é chamado de anjo do Senhor. É o arcanjo Miguel. E em Daniel, é ele. É ele que vem ajudar. Por que eu acho muito importante bater nesse ponto, entender esse ponto? Porque na hora do maior aperto da história, quando chega no fim do capítulo 11, começando o 12, é a hora final da história da perseguição do povo de Deus. Tudo aquilo que a gente como adventista ouve há muito tempo, né? Ah, vem a perseguição, e meu Deus, e agora? Agora é só você ler capítulo 12 e o comecinho do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel. Amém? O príncipe do seu povo, Saar, o sumo sacerdote do povo de Deus. É nesse tempo que o livramento acontece. Por quê? Porque o próprio Deus vem nos socorrer. Ter medo do que então? Se lá na Medopérsia, Miguel resolveu tudo, não vai resolver para nós também? Quando vier a espada, quando vier a prisão, quando vier a perseguição, quando não puder mais comprar nem vender, quando a marca da besta for aplicada num monte de gente, eu vou ficar tremendo agora? Não, meu Deus, Ele é o meu Criador, é o Criador do universo. Nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe do seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve? Claro, sim, haverá. Mas nesse tempo será achado escrito, salvo os que forem escritos no livro da vida do Cordeiro. É importante saber quem é Miguel. Deus não vai enviar um mero representante, ele vai vir ele em pessoa, na pessoa do Filho, para nos libertar deste mundo caído. Muito bem, eu acho que até aqui está tudo certo, né? Daniel 10, 14, 18 e 19. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Perceba que o bloco 10, 11 e 12 tem que ver com o nosso tempo, então. Lá no futuro. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Eu já ouvi essa voz algumas vezes. Eu já ouvi alguém muito amado que gosta de dizer assim, paz seja convosco. Paz seja com vocês. Eu já ouvi essa voz, porque eu conheço essa voz, de algum lugar, que gosta de dizer assim, não tenha medo. Eu estou com você. Quem que fala sempre isso? Jesus. Shalom.
Shalom. Ele diz para Daniel a mesma coisa que disse para o João lá no Apocalipse, lá no Patmos, né? Você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Depois de séculos e séculos, ele aparece para João, lá em Patmos, e diz: você é muito amado, não tenha medo. Olha que bonito. Ditas essas palavras, eu me senti fortalecido. Quem não sentiria fortalecido depois de ouvir isso, né? Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. O Filho do Homem do capítulo 7, o príncipe e sumo sacerdote do capítulo 8, o ser brilhante como fogo do capítulo 10, representam o mesmo ser, o Deus homem que impressionou Daniel, Ezequiel, João e me impressiona até hoje. Impressiona todos nós. Ele está ali o tempo todo. No fim do nosso exílio, estamos enfrentando lutas, perseguições, tragédias, desânimo. O que Miguel diz para nós hoje? Não tenha medo. Você, que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Ouviu o recado? Está triste? Está desanimado? Está com vontade de deixar tudo para trás, ir embora? Ouça a voz de Miguel, a voz do príncipe, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha medo. Aguenta mais um pouco. Você é muito amado. Eu venho te salvar. Essa é a mensagem de nós, para nós hoje também. Façamos então como Daniel. Jejuemos, estudemos a Bíblia e oremos. Foi isso que ele fez. E foi assim que ele venceu. Ok? Eu vou começar a palestra agora, porque até aqui foi revisão. Você sabia, né? Foi só revisão, porque é o capítulo 11 que me interessa aqui. Eu construí a base para agora avançar com vocês, né? Muitas vezes ficávamos até altas horas da noite, estudando a Bíblia, né? Vamos lá. Eventos finais, página 12. A serva do Senhor escreveu o seguinte, preste bem atenção. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está próximo, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito da guerra. Como é que está o nosso mundo hoje? As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Gente, o fim está chegando. O fim está chegando. Porque se as profecias do capítulo 11, quase, no tempo dela, quase atingiram o seu cumprimento, nós temos que estudar esse assunto. A coisa é séria. Espírito de guerra, não preciso nem falar muita coisa. Nós estamos atravessando guerras. Eu não imaginava que no alto dos meus 52 anos ia voltar a ouvir falar de bomba atômica. Isso eu ouvi muito lá nos anos 80, 90, 80, né? Guerra Fria. A minha adolescência foi marcada por esse medão de uma bomba, de uma guerra nuclear. Voltamos a ouvir falar disso. As tropas da OTAN estão ali na iminência de ir para a Ucrânia, lutar contra a Rússia. Se isso acontecer, Putin já disse que vai usar bombas atômicas, já mandou carregar os submarinos com ogivas nucleares, agora é para valer, que os submarinos levam até mísseis, mas não com ogivas nucleares. Ele mandou carregar. O mundo é um barril de pólvora. Polônia se armando, porque fica bem ali coladinha com a Rússia. E outros conflitos mais, que nunca acabaram, na verdade, né? Só estão se intensificando. O mundo está agitado com o espírito da guerra. E as profecias do capítulo 11 de Daniel quase se cumprindo. Se nós fôssemos analisar assim detidamente, mas o tempo não vai permitir, obviamente, o capítulo 11, nós veríamos assim uma divisão bastante clara, uma organização bastante clara. O verso 1, pode até abrir já a sua Bíblia aí, Apocalipse, Daniel 11. Abra a sua Bíblia, se você que está acompanhando em casa, aí, em algum local, está convidado também a pegar aí a sua Bíblia, ou o seu celular, acessar a sua Bíblia, em Daniel capítulo 11, e nós vamos ficar aqui até o fim agora. Daniel 11, tá? O verso 1 é a introdução. E ele diz assim, mas eu, quem é esse eu? Aquele que apareceu para falar com Daniel. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Ele dá um marcador temporal aqui. Ou seja, o capítulo 11 começa no tempo de Dario o Medo.
Medo-Pérsia. Ok? Aí nos versos 2 e 4 a 4, nós vemos um conflito greco-pérsico, ou seja, do 2 ao 4, há uma guerra aqui, uma batalha entre os gregos e os persas. Tá? Aí envolve figuras conhecidas como Xerxes, o Assuero da Bíblia, né? E outros mais aí da história. E depois, dos versos 5 ao 39, é o bloco maior, né? Nós temos os conflitos ali entre o norte e o sul. Norte combate o sul combate o norte, revida, tal. Vários versos falando do conflito norte-sul. E finalmente, a terceira parte do capítulo, que vai dos versos 40 a 45, é o tempo do fim. Padrão é o mesmo de Daniel 2, 7, 8 e 9. Ok? Começa no tempo do profeta, avança pela história, culmina com o tempo do fim. Tem que ser assim. Não podemos fugir disso. O paralelismo profético nos mostrou até agora que esse é o caminho seguro. Bem, vamos dar uma espiada então nesses versos aí. Leia comigo aqui, ó. Versos 2 a 4. 2 a 4. Diz assim: agora é a mesma figura que estava falando com Daniel, eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, está lembrando de alguém aí já? No auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem com o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Quem foi que morreu jovem, sem deixar descendente, e o reino foi dividido? Alexandre. Viu como foi bom ter relembrado? Daniel 7, 8, não tem como errar. Aqui se refere a Alexandre. Bem, tem mais coisas aqui que a gente pode também ver, né? 3 reis persas contra a Grécia. Cambises, Esmerdes e Dario foram os reis que guerrearam contra a Pérsia. E o quarto, que era muito rico, segundo o texto, mais rico que os outros, nós entendemos que seja Xerxes, o esposo da rainha Esther, Assuero, que perde para a Grécia e volta com o rabinho entre as pernas para a sua terra. Por que fizeram uma festa grande para ele? Por que bajularam um monte o rei? Porque ele estava arrasado, deprimido. Ele perdeu sua frota naval lá na Grécia, porque ele perdeu um exército de milhões de homens mercenários. Aí tem a história do 300 de Esparta, que morreram, mas seguraram as pontas aí no desfiladeiro das Termópilas, né? Enfrentaram o exército de Xerxes. Ele saiu derrotado, ele tinha milhões de soldados. E perdeu para os gregos. Ele volta arrasado, faz uma festa para ele. Aí ele manda chamar a rainha Vasti. Uma humilhação, segundo alguns, quando diz assim, que ela venha com a coroa. Segundo alguns estudiosos, é para que ela viesse só com a coroa mesmo. Para exibi-la como um troféu. Ela era uma mulher nobre. Disse, não vou participar dessa festa absurda aí. E foi expulsa. Aí convocaram um concurso de beleza. E a Esther entra na história. É tudo isso que você já conhece. Xerxes, o Assuero. E aí menciona um rei poderoso que venceu esses caras todos. Alexandre. Mas que morre jovem e o reino é dividido por 4, né? Aqueles 4 generais lá. Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Vamos avante. Aí temos os versos 5 a 39, que eu disse para vocês, que se refere, não vou ler que é muita coisa, mas se refere aos conflitos entre o norte e o sul. E o padrão é interessante. Se você ler depois em casa, você vai perceber um padrão aí, quase como um quiasma, né? Ou um paralelismo também aí. Você tem o sul ataca o norte. Aí A1, lá embaixo, o norte ataca o sul. B, o norte ataca o sul. A2, o sul ataca o norte. C, o sul ataca o norte. Aí tem o A3 ali, que eu acho que devia ser C também. O norte ataca o sul. Enfim, você tem um paralelo. E é tão organizado que alguns estudiosos pensam que pode ser até uma organização simbólica.
Porque é muito simétrico, né? Um ataca, o outro ataca, um ataca, o outro ataca, tal. E vai assim. Enfim, esses são os versos que tem que ver com o conflito norte e sul. E no tempo do fim, nós temos o seguinte padrão. Aqui muda um pouco. O sul ataca o norte. O norte ataca o sul. Então, uma vitória sobre a terra gloriosa. Já veremos isso. Depois, o norte ataca o sul. Mas não acontece o sul atacar o norte bem no finalzinho. O sul se alia com o norte contra o glorioso Monte Santo, que é o povo de Deus. Já vou dar um spoiler aqui. Ou seja, acaba a história com o Altíssimo Deus vencendo norte e sul. Interessante, né? Sul contra o norte, norte contra o sul, sul contra o norte. Chega um momento que os dois se aliam contra o povo de Deus. Aí Deus vem, acabou. Nesse tempo se levantará Miguel. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Estão comigo? Então tá bom, vamos avançar aqui. Como eu disse, essa simetria pode apontar para uma simbologia. Norte e sul, frequentemente na Bíblia, representa a totalidade, um conflito mundial, que envolve lá de cima até embaixo, de baixo até em cima. Uma guerra total aí, né? Tem ali os textos que fundamentam essa ideia. O mal vinha do norte. Isso é interessante. Nós temos ali Isaías, temos ali o fato de que Babilônia atacava pelo norte. Mas daí você pode pensar, se você tem um mapa na cabeça, Babilônia ficava a leste de Jerusalém. Jerusalém sempre é o foco, é o ponto, né? É o pin ali. Babilônia ficava a leste. Como é que ela podia atacar pelo norte? Aqui é uma questão de geografia. Vamos ver? Olha o mapa. Nós temos aqui, então, ali, né? Egito, mais para cima ali você tem Jerusalém, tá vendo? E para cá, Babilônia. Está bem a leste de Jerusalém. Como que ela atacava do norte? Como que o mal vem do norte? É um detalhe interessante aqui, que também confirma a Bíblia em sua historicidade. Os babilônios, quando queriam atacar a região de Jerusalém, não vinham em linha reta porque tinha um deserto no caminho. Ali está, o deserto da Arábia. Iam morrer de sede, de calor. Então eles iam margeando os rios da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, está vendo ali? Eles iam subindo lá, Síria, Bet-Eden, e daí desciam do norte para atacar Jerusalém. Por esse motivo que o mal vinha do norte, ok? Babilônia vinha do norte, atacar o povo de Deus. Uma questão de geografia. Como é bom, né? Conhecer, ver o mapa, analisar, né? As terras ali. Isso é importante. Então nós temos ali o mal vindo do norte. E o sul? Representa poder humano sem Deus. Por quê? Porque lá está o Egito. Mesmo em Apocalipse 11, que fala da besta do abismo, lembram? A besta do abismo é identificada como Sodoma e Egito. Sodoma representa perversão sexual, devassidão, né? Tudo isso. Imoralidade. E Egito representa o quê? Ateísmo. Por quê? Houve um momento em que Moisés chegou para o faraó e pediu que ele libertasse o povo para que eles pudessem adorar a Deus. Qual foi a resposta do faraó? Não conheço esse Deus. Não quero nem saber desse Deus, não sei quem é esse Deus. Então na Bíblia passa o Egito a representar ateísmo, descrença, ateísmo declarado nesse sentido. Então nós temos um poder religioso que vem do norte, Babilônia, que representa esse panteão de deuses, paganismo religioso, uma religião deturpada, e do sul vem uma força ateísta, contrária a Deus. Eles lutam por um bom tempo e depois tem uma aliança. Vá guardando as informações na sua cabeça. Depois você vai entender como isso se encaixa no cenário mundial atual. Então, no finalzinho, bom, antes de chegar no finalzinho aqui do capítulo 11, olha só que paralelos interessantes entre Daniel 8 e 11, para a gente não errar mesmo, tá? Não tem como errar. Daniel 8, você tem nos versos 3 e 4 a Pérsia. Daniel 11, você tem a Pérsia no verso 2. Daniel 8, você tem nos versos 5 a 8 a Grécia. Daniel 11, você tem nos versos 3 e 4 a Grécia. Daniel 8, você tem Roma nos versos 8 e 9. Daniel 11, você tem Roma no verso 4. Depois você pode estudar, tira um print dessa tela aqui e analisa isso em casa. Você tem no versos 9 a 12 do capítulo 8 a ponta pequena, o chifre pequeno. E nos versos 5 a 39 você tem o conflito norte e sul.
Tem que ter um paralelo aí. O chifre pequeno está atuando, está batalhando contra o povo de Deus, e aqui você tem um conflito norte-sul. E no tempo do fim, no capítulo 8, você tem nos versos 13, 14, 17 e 25, é o tempo do fim. E nos versos 40 e 45, você tem no Daniel 11 o tempo do fim também. Olha que interessantes paralelos. Isso é importante, a gente não erra se a gente ficar nesse caminho das comparações com os capítulos anteriores, com as revelações já dadas, ok? Tempo do fim. O rei do sul ataca o rei do norte. Eu acho que a gente precisa ler isso aqui primeiro. Vamos lá, abra aí Daniel 11. Estou falando, a gente não leu ainda. Vamos ler a partir do verso 40. Eu sei, vai vir uma enxurrada de coisas aqui, mas depois a gente vai entender. Verso 40 começa já marcando o tempo. No tempo do fim, não é mais Babilônia, não é mais Medo-Pérsia, não é mais Grécia, não é mais Roma. No tempo do fim. Que lá nos capítulos 7 e 8 tinha que ver com a ponta pequena. Ok? No tempo do fim, o rei do sul, que na proposta que a gente está apresentando aqui representa o ateísmo, né? O rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Quando fala terra gloriosa, pense em Jerusalém. Mas como é Jerusalém no tempo do fim, não é mais a Jerusalém estado. Tem muita gente confundindo as coisas hoje em dia, tá, gente? Achando que aquela guerra tem a ver com o povo de Deus. É uma guerra entre países, entre estados. Você pode ser simpático a um lado ou outro, mas lembre-se que não tem nada a ver com profecia. A não ser de que é guerra. Isso é profético. Mas não é Israel espiritual, por favor. Tem gente botando a bandeira do Estado de Israel, achando que isso aí representa o povo de Deus, Israel espiritual. Não, é um povo que foi atacado por uns terroristas, né? E que está revidando. É isso, ponto. Aqui, terra gloriosa, Jerusalém, é o povo de Deus no tempo do fim, gente. É a igreja cristã, é o novo Israel. Tem que colocar isso na cabeça, porque é o tempo do fim, não é o passado. Israel perdeu o status de nação escolhida desde os tempos de Estevão. Então os judeus não podem se salvar? Podem, obviamente que sim. Estão mais perto até em muitos sentidos do que muitos cristãos. Eles têm a revelação das Escrituras. Eles têm toda essa herança, né? Falta aceitar o Messias Jesus, o Messias judeu Jesus, né? Mas aqui é o povo de Deus no fim da história, que envolve cristãos, judeus convertidos que aceitaram o Messias, todo esse povo aí. Muito bem. Entrará também, estou no verso 41, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom e Moabe, lembra desse povo aí? Esaú, né? Edom, Moabe, símbolo de apostasia, mas era um povo que Deus poupou, porque tinha alguma ligaçãozinha ali com o povo de Deus, né? E as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, aí você vai para a África, né? Líbia. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas será perturbado com rumores vindos do Oriente e do Norte. E sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Deu para entender? Não. É complexo, né? Eu não disse que era difícil, que era complicado, que tem muita gente quebrando a cabeça para entender isso aqui. Mas é interessante, a gente pode propor alguns cenários, né? Então você tem ali, o rei do sul ataca o rei do norte. 1798, você tem a Revolução Francesa. Por que eu também me inclino a pensar que o rei do sul seja o ateísmo, o secularismo, o antideus? Porque lá em Apocalipse 11 nós temos a besta do abismo, que tem uma identificação muito próxima com ele, com esse rei do sul. E geralmente as informações bíblicas são tiradas da Bíblia, né? Alguns acham que podem ser os muçulmanos. Eu não consigo ver lógica nisso, porque muçulmano é uma religião. Como é que você tem uma religião, o rei do norte, que é a ponta pequena, ou seja, vamos falar claramente, é o papado. Como é que você pode ter uma religião aqui combatendo uma religião lá? Sendo que é um conflito entre uma religião e outra
coisa que tem ligação com o Egito, que em Apocalipse 11 é ateísmo. É a Revolução Francesa, é a besta do abismo. Sim. Tem. A gente vê aqui elementos de cruzada, tem Cleópatra, tem um monte de coisa aqui nos versos anteriores, né? Mas no fim da história eu não consigo contemplar. Alguns conseguem. Alguns conseguem, mas eu não consigo nessa perícope aqui, 40-45, ver o Islã. Mas eu entendo que o Islã tem que estar em algum lugar. É muito forte isso, gente. O Islã está dominando a Europa, né? E é uma força tremenda, eu não sei o que Deus vai fazer com eles. Lembra quando a gente não sabia o que Deus ia fazer com a União Soviética? Deus fez, né? Então não sei, eu sei que individualmente tem muitos islâmicos tendo sonhos com Jesus, se convertendo aos montes, mas não pode falar. Pode ser morto, pode ser, né? Perder a sua família. Mas tem muita gente lá, eu tenho contato com os missionários, não posso nem falar o nome nem dizer onde estão. Mas missionários que têm dito isso, né, pastor? Que tem havido conversões, mas eles guardam para si. Jesus tem aparecido para muitos deles e dado estudos bíblicos em sonhos. É algo maravilhoso. Eles têm que estar no Apocalipse e têm que estar aqui também. E de fato, né, como o irmão bem lembrou aqui, nos versos anteriores aos 40, 45, você tem aqui elementos que apontam para as cruzadas. Aquela batalha, né? Cristãos, católicos contra os islâmicos lá em Jerusalém, ali. Agora, nesse tempo final, alguns entendem que o rei do sul pode ser o Islã, outros entendem que pode ser o ateísmo. Eu fico com o segundo grupo. Para mim tem mais que ver com o secularismo, e eu já vou explicar algumas coisinhas que me parecem reforçar essa ideia. A besta do abismo, a ferida de morte, né? Berthier, general napoleônico que prendeu o Papa Pio VI. Aí vem a besta do abismo ali, evolucionismo, marxismo, comunismo, progressismo. O rei do norte entra na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Muita gente na igreja tem sucumbido a essas ideologias. Sim ou não? Tem gente na igreja hoje dizendo que é marxista. Tem gente dizendo hoje que é feminista. E outros istas por aí, né? Para mim, um indicativo de que o rei do sul, o ateísmo, progressismo, está invadindo a terra gloriosa e alguns estão sucumbindo. Porque estão abraçando ideologias como se fosse uma religião. E colocando ideologias acima da própria religião. Alguns têm chamado isso de possessão ideológica. Olha que expressão interessante. Não sabem que estão possuídos, mas estão. Quando você coloca uma ideologia acima de Deus, da Bíblia, de Jesus, começa a relativizar a Bíblia, você está possuído. Você foi dominado. Você precisa urgentemente de uma exorção, um exorcismo, né? Bem, rumores do norte. Olha que isso aqui é interessante demais, irmãos, né? Porque, olha só, vamos relembrar. O rei do norte, na sua última investida, vem com tudo. Ele arrasa ali aquele território, vai até a Líbia e a Etiópia. Ele vai lá para o sul mesmo. Ele passou do Egito e foi lá para o sul. Então lá no sul está o rei do norte atacando o rei do sul. Ok? Estão me acompanhando? Chega um momento que esses dois se aliam. Olha que estranho. Quem era inimigo agora está junto. E então eles ouvem rumores vindos do norte. Para quem está lá embaixo, na África, o que fica no norte? Jerusalém. Que incrível. Se você está lá no norte, lá no sul, você arrasou o Egito, passou pela Líbia. Líbia, Etiópia pode representar até o animismo, né? O espiritualismo ali, enfim. Você está ali, naquela região, você ouve rumores, barulho vindo do norte. Lá no norte estava Jerusalém. Que barulho será que será esse? Você sabe, só não está lembrando. O alto clamor. A chuva serôdia. O povo de Deus desperta e começa a pregar com entusiasmo, começa a abalar o mundo, eles ouvem aquele rumor e aí eles vão com tudo para cima. Nessa investida final em que o rei do sul e o rei do norte estão contra o povo de Deus, Miguel se levanta. E aí Jesus volta. E as bestas são arrasadas, são destruídas. Eu vejo um cenário muito interessante aqui, né? Com base nesse entendimento de alguns teólogos, né? A perseguição final está no verso 44. Armará suas tendas entre os mares gloriosos e o Monte Santo, Mar Mediterrâneo e Mar Morto. Ou seja, na igreja, mas não vai conseguir. Vai ser destruído. Eu volto ao texto. O que você acha agora desse texto?
O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel estão quase atingiram o seu cumprimento final. Amém? Quase. De forma prática, o que podemos entender a respeito desse negócio, né? Vamos lá. Tem um amigo astrofísico, lá de Porto Alegre, por sinal, o Eduardo Lutz, que propôs uma metáfora um tempo atrás e eu gostei muito dela. A esquerda é o arco, a direita é a flecha. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal, no YouTube. Como assim a esquerda é o arco, a direita é a flecha? Você começa a esticar a corda do arco, vai esticando. Chega um momento que não tem mais como segurar. Aí solta. Quem faz o estrago no fim das contas é a flecha. Deu para entender a metáfora? O que a esquerda está fazendo? Entre outras coisas, isso aí. É todes. É homem biológico competindo com mulheres biológicas e dando surra nelas no UFC. Vencendo prova de levantamento de peso, vencendo no ciclismo, vencendo na natação. São homens. Mas eles se dizem mulheres agora. Ah, mas fazem tratamento hormonal para virar mulher. Não existe isso. Esse indivíduo passou a adolescência inteira tendo o corpo dele banhado em testosterona, dezenas de vezes mais do que o corpo da menina. Ele vai ter ossos mais fortes, músculos mais fortes. Inevitavelmente. Estão vencendo todas, tá? E cadê as feministas para defender as mulheres? Isso é injusto. Até Miss Netherlands, Holanda, né? Miss Holanda é homem. E assim, me perdoe, mas minha opinião nem bonita é. Bonito. Tá difícil, tá confuso. Até nas provas que são próprias das mulheres, porque são as mais belas criadas por Deus, tem homem se metendo. Tem muita gente que não suporta mais isso, gente. Trisal. Quando você abre a porteira, não segura mais nada, passa todo tipo de boi, né, por ali. Então, quando eles relativizaram o casamento, que biblicamente falando, e até nos dicionários era a união entre um homem e uma mulher, os dicionários mudaram. Querem mudar a Bíblia também agora. Casamento é isso. O casamento original, natural, é um homem com uma mulher. Mas agora existem trisais, quadrisais, sei lá o que, né? Teve um caso na Colômbia aí, de dois homens que se uniram, e aí um se engraçou com o outro, o que seria, sei lá, adultério, mas o outro traído achou bonito aquele outro e em vez de separar, disse, convida pra gente morar junto. E o juiz casou os três. Primeiro casamento trisal reconhecido pela justiça na Colômbia. E aborto, ideologia de gênero, tudo isso é pauta da esquerda. Né? Liberação das drogas. Muita gente não aguenta mais isso. Já tem até filmes sendo lançados criticando a cultura woke. Porque não aguentam mais, não suportam mais isso. Cultura woke acabou com os filmes. É ideologia pura, o pessoal não suporta mais, tá tudo dando errado. Não tem mais gente querendo ir para o cinema para assistir essas coisas. Porque já não suportam mais essa politicagem, essa ideologização toda. A corda está esticando. Qual é a reação a tudo isso? A reação sempre é desproporcional. Então você tem, vamos chamar de ultradireitistas, ok? Itália, primeira-ministra Giorgia Meloni, direita, religiosa, quase fanática. Você tem na Argentina, Javier Milei. Na Holanda, quem diria, a Holanda que lá atrás liberou drogas, né? Prostituição era reconhecida por lei, tiveram que voltar atrás, porque as ruas em que a prostituição era reconhecida viraram o que é mesmo, bordel. O povo estava se drogando de um jeito que eles tiveram que voltar atrás. O que eu acho muito ruim no Brasil é que a gente não aprende com os exemplos de fora. O que acontece lá, leva uns 3, 4, 5 anos, chega aqui. E aí arrasa com o Brasil, depois, realmente, né, não foi bom. Agora aqui no Brasil estão discutindo liberar drogas recreativas, como se isso fosse recreativo. Eu repito, eu queria muito que esses políticos e essas autoridades que estão falando isso ficassem uma semana numa clínica de drogados, de adictos, como muitos pastores conhecem.
E a gente tem que levar, às vezes, pessoas para esses lugares. Queria que eles passassem uma semana lá, para parar de discutir a tal da droga recreativa. Nenhum alcoólatra começa bebendo um barril, gente. Ele começa com social, né? Ninguém vai para heroína, crack, direto. Muitas vezes a droga porta de entrada é maconha. E nós vemos esse tipo de coisa discutida no Brasil. Aborto em gravidez avançada. A vida sendo tratada como um amontoado de células, pura e simplesmente. Uma visão evolucionista, né? Lá, alguns estão voltando atrás. Tanto é que na Holanda elegeram Geert Wilders, um conservador de direita. E tudo indica que os Estados Unidos terão de volta um presidente conservador de direita, que é apoiado por uma base evangélica muito forte, que prega a chamada teologia do domínio. E aqui é o perigo do outro lado. Teologia do domínio, ou dominionismo, é a ideia de que a religião tem que dominar o Estado, as escolas, a mídia. É um gramichismo da direita, digamos assim. Não é que a esquerda não pense assim também. A esquerda também entende que tem que dominar a mídia, tem que dominar as escolas, as universidades. Todo mundo sabe que quando a pessoa é novinha, é jovem, que ela tem que ser cooptada, tem que ser ideologizada. Mas a direita também entende isso, e aí, na ótica deles, a religião deve ser instrumentalizada para fazer isso. Então você tem Trump lançando a Bíblia do Trump. Você tem o Trump fazendo discursos que parecem de um pregador. E convenhamos, no Brasil nós passamos também por esse fenômeno. Algumas manifestações pareciam cultos religiosos. Cuidado. Não vou aqui entrar em aspectos políticos, não vou dizer que haja coisas melhores que outras. Eu entendo que alguns aspectos há. É óbvio que eu abomino, né, essas pautas que são anti-família, pró-drogas, pró-aborto. Eu abomino tudo isso, isso é satânico. Mas eu tenho muitos cuidados também com o oposto disso. Porque é num cenário religioso que o decreto dominical será assinado. Porque é um falso protestantismo apostatado, que vai perseguir o povo de Deus aliado com o papado. Lembra? Não se esqueça disso, tá? É um protestantismo apostatado que vai nos perseguir também. Eu tive uma amostra grátis disso recentemente. Nós tivemos. Um pastor aí de uma igreja lá dos Estados Unidos, mas brasileiro, você já deve saber quem eu estou falando, nos chamou de seita. Lembram? E esse cara, ele é da direita conservadora. Pelo menos se assume assim. Pelo menos apoia candidatos assim. Esse indivíduo, para muitos adventistas, era um aliado. Olha, ele é conservador. Ele apoia pautas semelhantes àquelas que nós também apoiamos. Toma. Quando você menos percebeu, seita. São loucos, são uma seita. Gente, vamos acordar? Nós não temos amigos. Eu sei, você vai sair daqui triste, né? Nós temos amigos, sim, claro que temos. Primeiro Jesus. E depois muitos cristãos que estão acordando também. Mas nós, adventistas, não podemos abraçar pautas políticas porque não é de lá que vem a solução. Nós não temos amigos nesse sentido, entendeu? Porque no fim das contas, vai todo mundo se juntar contra a terra gloriosa. Contra o remanescente, contra o povo que quer fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando só de adventistas, tá? Agora, nesse momento. São todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus. Aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Aqueles que quiserem ser fiéis a Deus, no fim da história, vão ser alvo da direita e da esquerda. Vão ser alvo do rei do sul e do rei do norte. Vão se voltar contra você e vão dizer, mas você é uma seita mesmo. E eu vi tanto ódio nas redes sociais. Eu até preguei um sermão na minha igreja e coloquei como título, Somos da seita de Cristo. Paulo também não dizia, Paulo não disse, o caminho que eu sigo que chamam de seita. Ah, tudo bem, se for bíblico, que me chame do que você quiser, desde que eu seja bíblico, né? Então, no fim da história, haverá remanescente de Deus, todos aqueles que são fiéis à palavra de Deus, e aqueles que serão enganados pela união entre a besta do mar, a besta da terra e os filhotes da besta do abismo, o rei do sul. Os filhotinhos estão por aqui até hoje, sabia? Quando você encontra um cristão progressista, é filhote da besta do abismo. Porque para ele a Bíblia não é inspirada por Deus. Ou boas partes delas não são.
Eles selecionam o que convém, rasgam o que não convém. Bíblia gay, já ouviu falar? Tiraram todos os textos que se referem a uma prática que Deus não aprova. Editaram a Bíblia. É Bíblia isso, é Bíblia aquilo, Bíblia feminista. Isso é a atitude da besta do abismo, que tentou banir a religião da França, lembram? Colocou lá em Notre Dame uma prostituta como deusa da razão. Estão fazendo a mesma coisa hoje. Mas não nos iludamos. A corda estica, estica, estica. Quando não aguentar mais, a flecha sai. E é a flecha que crava no peito. A flecha da reação religiosa. Então nós não temos para onde correr, irmãos. A não ser para onde? Nós não somos de direita nem de esquerda. Nós somos do alto. Nós podemos até nos identificar com algumas pautas, né, que são corretas e são até bíblicas, mas não nos iludamos. Não é a religião de Deus. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. A pedra vem do alto sem interferência de mãos humanas, não é por política. É o reino de Deus que vem do alto. Precisamos entender isso. Urgentemente. Olha que fenômeno que está acontecendo no mundo hoje. Se não é a reação, a flecha. Conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. Olha a reação aí. Aqui nesse gráfico, olha só. Os pontos azuis, eles têm que ver com o percentual de conservadores ou muito conservadores. E o vermelho, progressistas ou muito progressistas. De 2000 para cá, os progressistas estavam crescendo muito. Essa ideologia woke, toda essa coisa que eu falei agora há pouco, né? Estava crescendo, 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 crescendo. Agora em 2020 para cá, 2021, 2, olha que interessante, o gráfico vermelho começou a cair. E os conservadores de direita, os religiosos ali, evangélicos, enfim, estavam em decadência, mas agora reagiram. E se o Trump vencer, gente, segura. Que daí a coisa vai vir com muito mais força, né? Lá no catolicismo, olha que interessante, ó. Aqui Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, atual. A parte vermelha do gráfico tem que ver com os conservadores e a parte azul agora com os progressistas. Ou seja, de lá para cá, houve um tempo que havia muito mais progressistas, especialmente após o Concílio Vaticano II, na Igreja Católica, que foi uma revolução. Os progressistas cresceram. Eu vim dessa época. Eu fui adepto da teologia da libertação, quando católico, que é um catolicismo marxista. O Papa Francisco tem esse pensamento. É uma ironia até, porque no tempo dele, olha o que está aumentando? Conservadorismo. Padres nos seminários hoje, jovens, estão se identificando muito mais com o catolicismo tradicional do que com o catolicismo progressista. Olha que interessante. E isso é também uma armadilha. Sabe por quê? Isso me entristece, porque eu vim de lá. Quando alguns jovens olham para igrejas de teologia da libertação, que só falam de política, são alinhadas com o comunismo, com a esquerda, com pautas desse tipo, se decepcionam. Eu passei por isso. É um tipo de religião que não está preocupada com a palavra necessariamente, com o reino de Deus, mas sim com aqui e agora, política. Quando outros jovens, sinceros, olham para a teologia da prosperidade, pastores enriquecendo, igrejas transformadas num negócio, num comércio, óbvio que perdem a fé. Óbvio que dá nojo de ver esse tipo de coisa. Sabe para onde eles estão correndo? Para uma igreja que tem tradição, que tem mais de 1000 anos, que tem uma teologia que na ótica deles é milenar, que pode ser a solução. Olavo de Carvalho, um grande filósofo desse pessoal mais alinhado à direita, já dizia isso mesmo. Que a igreja católica tradicional seria a solução para o mundo. Brasil Paralelo e outros movimentos estão levando muitas pessoas para esse tipo de catolicismo, como a resposta. E parece ser a resposta para quem não conhece a Bíblia. Porque oferece solidez, oferece respeito pela família, oferece coisas que encantam aqueles que querem realmente uma solução para essa barbaridade que aconteceu no mundo. E aí tem muita gente indo para o catolicismo como a resposta. Você entendeu por que nós temos que erguer a voz?
Por que nós temos que pregar como nunca? Nós temos que advertir as pessoas que alguns estão saindo do colo, estão saindo dos braços da besta do abismo e caindo no colo da besta do mar. Você está percebendo isso? Que alguns, muito sinceros, estão abandonando o protestantismo apostatado, a besta da terra, e caindo no colo da besta do mar. Nós temos que erguer a voz, irmãos, e falar que existe um caminho. O caminho é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Não são esses sistemas que apostataram, né? Se você não leu ainda, eu quero convidá-lo a ler, acompanhar os livros, os artigos dessa senhora aí na tela. Ela é da Somália, o nome dela é Ayaan Hirsi Ali. Eu a sigo no Twitter, agora é o X, né? Minha esposa está lendo um livro dela, uma biografia, e ela me conta tudo lá, é muito interessante. Tem 2 livros publicados dela na Companhia das Letras, e eu creio que haja um terceiro. A história dela é muito interessante. Por quê? Ela cresceu num país muçulmano, que sincrético, né, com a cultura da Somália. É pior ainda, porque lá eles promovem mutilação genital, e, enfim, todas essas coisas terríveis. Ela cresceu lá. Foge para a Holanda, estou resumindo bastante a história, né? Ela foge para a Holanda, e lá, finalmente, ela acaba se tornando ateia. E dá para entender, né? Com tudo que ela passou, a religião que ela tinha como referência, ela abandonou tudo. O Islã e o próprio Deus. E depois ela acaba indo para os Estados Unidos e conhece o verdadeiro cristianismo. Graças a Deus. Hoje ela é uma cristã. E aí nesse artigo ela responde, por que hoje eu sou uma cristã? É uma história muito bonita, porque o que eu entendo assim, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Richard Dawkins, que era aquele ateu militante inglês, né? Que lá nos anos 2000, falava muito contra o cristianismo e tal. Ela fez parte desse grupo, dos neo-ateístas, combatia a religião e tal. Ela se converte, o Dawkins ficou indignado. Perderam um baita personagem, convenhamos, né? Uma mulher negra, africana, tinha tudo para ser uma baita de uma pregadora woke até, né? Mas não, se tornou uma cristã conservadora. Foi um golpe mortal para eles. Tanto para o Islã, quanto para a cultura woke, quanto para os neo-ateístas. Ela deu as costas para a besta do abismo, resumindo. E ela, que tem lugar de fala, para usar essa expressão que o pessoalzinho gosta aí, né? Lugar de fala, disse o seguinte. Aí é um dos livros dela, né? Infiel. Naquela entrevista que ela diz por que eu sou cristã agora, ela disse assim, parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de 3 forças diferentes, mas relacionadas. Quais são essas forças que estão ameaçando o Ocidente cristão? O ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob a forma do Partido Comunista Chinês e da Rússia, de Vladimir Putin, e esta semana Putin estava na China, estão lá negociando, fazendo acordos. Observe isso, hein? Um bloco se formando. E pior, o Brasil está aliado com o pior dos 2 mundos, né? Apague isso aí depois, hein, porque eu não quero entrar na CPI, eu não sei, né? Um dia vai chegar, né? A ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, e a propagação viral da ideologia woke, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Perfeito! O que ameaça o Ocidente cristão e nós, como cristãos, o comunismo revivido, né? Aí por China, que é um comunismo bem distorcido, né? Que na verdade é capitalista também. Mas enfim, essa ideologia. O islamismo, que vem com tudo, e a cultura woke. Quando os islâmicos chegam lá na Europa, em vez de encontrar um cristianismo verdadeiro, porque agora eles estão livres, né? Não estão mais no Irã, não estão mais no Paquistão, não estão mais no Iraque. Ali eles poderiam encontrar o cristianismo, receber estudo bíblico, se converter, aceitar Jesus. Mas o que eles encontram? Cristão, me perdoem, arco-íris. Cristão woke, cristão que não é mais cristão. E isso não interessa para os islâmicos. Isso não faz diferença para os islâmicos. Quem está dizendo isso? Uma ex-muçulmana, uma ex-ateia, que viu que a única solução para o Ocidente seria um cristianismo de verdade.
Mas não está havendo isso hoje. Irmão, se não houver um milagre na Europa, um reavivamento da parte de Deus, daqui 20 anos, você vai ter califados na Europa. Eu já preguei na Inglaterra, já preguei na França, Portugal. E a gente tem bairros ali na Inglaterra, em Londres, por exemplo, que você parece que está andando no Paquistão. Tudo escrito em árabe, mulheres de burca na rua. E um cristianismo pálido, fraco, incapaz de oferecer uma solução, uma resposta para essas pessoas. Ela encontrou, graças a Deus, eu ainda não sei bem como é que foi essa história, depois a minha esposa vai me contar, ela está lendo tudo. Como é que ela encontra Jesus? Tem um outro livro interessante que a Débora também leu, que eu ainda quero ler, cujo título é Procurei Alá e Encontrei Jesus. Um islâmico chamado Nabel, ele nos Estados Unidos também encontra Jesus. E sabe o que ela diz, e que eu acho que ele também deve concordar? Quer dizer, ele já faleceu, infelizmente, mas concordaria? É que eles encontraram duas coisas. Isso eu li dela, ela falando sobre isso. Duas coisas. Primeiro, acolhimento. Acolhimento. E apologética. Eu estou pensando em escrever uma tese doutoral sobre esse assunto, pastor. O que eles precisam ver em nós? Acolhimento e apologética. Como assim? Ela foi bem recebida por alguém, por alguma igreja, acolhida, e por pessoas que tinham respostas. Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por causa da arqueologia, por causa disso, por causa daquilo outro? A pessoa tinha respostas. Por que você crê que Jesus ressuscitou mesmo? Que isso é ponto focal. Por causa disso. Olha, eu não sabia disso. Apologética. Defesa racional da fé. Era para os europeus terem tudo isso. E nós veríamos muitos muçulmanos aceitando Jesus e o cristianismo. Mas neste momento não está acontecendo isso. Neste momento a Europa está se islamizando. Ou Deus faz um milagre ali, ou você vai viajar para o califado da França, no futuro, para o califado da Inglaterra, e assim vai. Mais uma citação dela. Não poderemos resistir à China, à Rússia e ao Irã, se não conseguir... Olha só, é aquela aliança mesmo, né? E ela não falou isso antes dessa aliança atual, meio que ligada com a guerra. Mas ela já estava vendo isso, ó. China, Rússia e Irã. Não poderemos resistir a eles, se não conseguirmos explicar às nossas populações por que temos que resistir a eles. Não podemos lutar contra a ideologia woke, se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares, dessa religião aí, política ou progressista, né? Para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente, temos de lhes oferecer algo mais do que videozinho no TikTok. Verdade, hein? Temos que oferecer um cristianismo autêntico, genuíno, bem embasado, racional e acolhedor. Tem igreja querendo ser só acolhedora. Venha como está e fica do jeito que você está. Não, está tudo errado. Acolhedora é dizer assim, ó, venha como você está e Jesus vai te transformar. Você vai encontrar Jesus aqui. Você está lutando contra essa tentação? Estamos juntos. Vem cá, vamos juntos. Eu também sou pecador e vamos trabalhar, vamos juntos, vamos buscar Deus. Vamos ver qual é a vontade dele para a nossa vida. Essa é a igreja que Deus quer. Acolhedora nesse sentido. E tem gente só sendo apologeta. Ganhei a discussão. Eu sou o bom. Não salva ninguém. Só ganha debate. Acolhedor e apologeta. Certo? Ouça pelo menos essa senhora, Ayaan Hirsi Ali. Ela sabe do que está falando. Igrejas protestantes que estão abraçando a cultura woke estão perdendo. Olha só essa aqui, ó. Igreja Episcopal, lá nos Estados Unidos, abraçou a agenda progressista, os fiéis sumiram. Tem igreja sendo vendida para ser restaurante agora. Porque as pessoas não querem vir para a igreja para ter o mesmo que elas têm lá no mundo. As pautas do mundo elas já têm, elas querem vir aqui para encontrar uma diferença. Querem transformação, querem o poder verdadeiro do evangelho provado na vida das pessoas, é isso que elas querem. Quem faz isso, está perdendo. Acha que está arrasando, está perdendo. As pessoas querem solidez. Se não encontrarem no protestantismo, vão buscar onde? Na besta do mar.
Para Olavo de Carvalho, seus seguidores, a Igreja Católica é a salvação para o mundo. E aí, eu poderia falar de outras coisas mais, eu vou encerrar com esse pensamento, né? No livro Grande Conflito, Eventos Finais, Ellen White diz que no fim da história haverá realmente um laço de união universal. Uma grande harmonia. A besta do mar, a besta da terra, a besta do abismo e rei do norte e rei do sul. A pergunta é, o que será capaz de unir esse povo? Essas bestas tão aparentemente diferentes. Eu tenho uma proposta. De novo, uma proposta, né? Eu tenho tratado disso aí já faz 15 anos. O domingo pertence ao Senhor, não ao mercado. Jornal de direita, tá? Gazeta do Povo. Para eles, o domingo tem que ser preservado. Olha aqui. O que seria de uma família em que o pai e a mãe tivessem sempre dias de folga diferentes, sem poderem aproveitar juntos o descanso semanal? Essa seria a consequência natural da transformação do domingo num dia de trabalho como qualquer outro. O argumento da direita é pró-família, para que o domingo seja preservado. E o da esquerda? Pró-ambiente, meio ambiente. Para o diabo, tanto faz. Olha aí, Laudato Si. Desde 2015 o Papa vem falando disso. Preservar o meio ambiente, domingo climático, ali, domingo climático, uma proposta para amenizar as emissões de gás carbônico, o pessoal parar, ficar na igreja ou ficar em casa, não dirigir tanto carro. Domingo climático. O argumento é bom, convenhamos. Quer seja para salvar a família, quer seja para salvar a terra, o argumento é bom, é forte. Quando acontece uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul, e começam a relacionar isso com as mudanças climáticas, não vou discutir se elas são reais ou não é esse o meu interesse aqui. Eu até acho que estão acontecendo sim, porque o diabo estudou os laboratórios da natureza, está empregando o seu poder. À medida que os anjos vão soltando os ventos, tragédias vão acontecer cada vez mais. A questão não é se está acontecendo ou não, porque está. A questão é quem está usando isso de forma ideológica. A direita, de um jeito, a esquerda, de outro. No fim, o que vai acontecer? Decreto dominical. E todo mundo vai achar o máximo. Não vai ser preciso impor, porque as pessoas terão sido convencidas de como isso é bom. Olha aí, Projeto 2025 é uma proposta dos conservadores para o Trump governar. E nesse projeto aí, que já está na mão do Trump, existe uma cláusula que tem que ver com o domingo. Trump, por favor, vamos respeitar isso aí. As famílias precisam disso. Então, de um lado e de outro, nós temos a defesa da lei espúria, daquilo que vai nos colocar na parede, contra a parede. Porque seremos vistos como teimosos, irredutíveis. Só vocês estão com a razão agora? Hã? E aquilo que aconteceu na Pérsia, no Egito, vai se repetir. E aí todo mundo vai vir contra a gente. Haverá um rumor vindo do norte. O alto clamor, derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. A igreja vai se levantar, vai incomodar. E quando todos vierem para cima, nesse tempo, se levantará Miguel, Sar, príncipe, sacerdote, e vai defender o povo de Deus. Amém? O que você acha? Faz sentido para você? Está perto ou está longe? Louvado seja Deus. Está mais perto que nunca. Que venha logo. Que as pessoas que estão sofrendo tragédias não sofram mais. Que o evangelho seja pregado para que todo mundo possa tomar uma decisão consciente. E Deus conta com você para fazer isso, tá bom? Lucas 21, 28. Quando virdes todas essas coisas acontecerem, levantem a cabeça, porque a redenção se aproxima. Amém? Amém. Pastor, teremos uma... Irmãos, eu brinquei no começo dizendo que ia ser quase uma vigília e foi, né? Mas eu tinha que dizer muita coisa para vocês em pouco tempo e tentei fazer de forma mais competente possível. Depois vocês podem assistir a gravação e rever e analisar cada ponto de forma pormenorizada. Eu queria que nós tivéssemos um tempo aqui para perguntas, interação, mas pastor e eu temos que fazer umas visitas ainda hoje. E eu, então, não posso me estender mais. Espero que tenham apreciado esse conteúdo, né? E que a constatação de que o fim se aproxima nos faça diferentes, nos desperte, nos faça verdadeiramente missionários. Então quero convidá-los a ficar em pé para nós termos uma oração.
Agradeço mais uma vez aqui o convite que me estenderam, para estar com vocês hoje. Desculpa a correria. E porque eu falo rápido, é porque eu fico desesperado para falar um monte de coisa em pouco tempo. Depois vocês colocam lá no YouTube, colocam -1. para assimilar melhor, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse sábado de estudos, de reflexão, de oração. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade para a nossa vida, a viver biblicamente, não ser dominados pelas ideologias que dominam este mundo, mas ser guiados unicamente pela Tua palavra. Continua, Pai, abençoando esta igreja, abençoando a sua liderança, o seu pastor, que aqui a pregação do Evangelho ocorra o mais breve possível, e em todo o mundo também. E que nós estejamos preparados para encontrar Jesus em breve, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oi, você também está achando que esse ano está passando rápido demais? Nós estamos quase em julho, falta pouco tempo. Isso quer dizer que falta pouco tempo para nossa viagem inesquecível para a Turquia. Só falta você correr e garantir a sua vaga, porque faltam pouquíssimas vagas, mas ainda dá tempo. Nós vamos conhecer lugares lindíssimos, além de lugares que são muito importantes para a nossa história. Vamos conhecer lugares onde o apóstolo Paulo pregou, vamos andar de balão na Capadócia e muitas outras coisas que vão ser inesquecíveis para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Se você tem condições, se você pode, não deixe passar. A vida passa tão rápido. O melhor de tudo é a gente ter boas lembranças no coração e viver esses momentos inesquecíveis com amigos e com a nossa família. Eu espero você, estamos te aguardando. Manda uma mensagem no WhatsApp para Michela, ela vai ter muito prazer em conversar com você, explicar tudo direitinho e as condições de pagamento. Eu tenho certeza que você vai se arrepender se você deixar essa oportunidade escapar. Então corre lá que nós estamos esperando para fazer essa viagem juntos.